A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre tristeza segundo Deus e tristeza conforme o mundo. E nós vamos tomar como base para a nossa reflexão 2 Coríntios capítulo 7, versículos 8 até o 11. Quando você ler a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, você vai perceber que o apóstolo Paulo envia esta carta e um dos motivos desta carta era para chamar a atenção da igreja para corrigir alguns irmãos que estavam andando desordenadamente. Em um caso, ele disse que era para cortar essa pessoa da comunhão com a igreja e entregar o seu corpo a Satanás para que a sua alma fosse salva. Agora, então foi feito isto, a igreja obedeceu a Paulo e muitos desses irmãos então foram impedidos, foram cortados a sua comunhão com a igreja. E muitos deles, então, ficaram muito tristes e se arrependeram dos seus pecados. E agora o apóstolo Paulo ele escreve que esses tais que realmente se arrependeram, estavam muito tristes, deveriam ser novamente arrolado à igreja. E então, nesta passagem, nós vemos que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, ele disse que existe a tristeza segundo Deus e segundo o mundo. A tristeza segundo Deus produz arrependimento, como aconteceu com alguns irmãos ali de Coríntios. E produz arrependimento e produz vida, produz comunhão. E essas pessoas que realmente perceberam que a tristeza do isolamento, da separação da igreja, das bênçãos e dos privilégios que se tem na casa de Deus, essas pessoas que reconheceram isso e se entristeceram, essa tristeza os conduziu ao arrependimento, mudança de mente, de comportamento e gerou então vida. Mas aqueles que não entenderam o propósito destas correções, essas pessoas tiveram atitudes segundo o mundo. Isto é, não entenderam que aquela correção que gerou tristeza, não se arrependeram por causa disso. Então essa tristeza gerou morte. Morte significa separação de Deus, e separação do povo de Deus e dos benefícios que nós temos na igreja como família. E então cabe a cada um de nós escolhermos qual é o caminho que nós vamos tomar. Se eu for corrigido na igreja e eu for ficar entristecido, é Deus, o nosso Pai, que está nos corrigindo. Que Deus, como Pai, corrige a quem Ele ama. E é por um pouco que Ele nos corrige, mas isto é para nós participarmos da sua santidade, como diz em Hebreus capítulo 12. Para participarmos da sua santidade e do seu caráter e da sua vontade. Mas aqueles que tomarem esse caminho de não entender a tristeza segundo Deus, da correção, e eles então escolherem o caminho do mundo, então isso vai acontecer morte definitiva, tristeza definitiva, que é tanto aqui nesse mundo quanto na eternidade. Então eu não sei o que está acontecendo com você, quais os seus problemas, quais as suas dificuldades. Mas uma coisa eu sei, se você está tendo tristeza,
O propósito disto é para nos corrigir e, através dessa tristeza, nos aproximarmos do Deus vivo, todo-poderoso. O Jó entendeu o propósito do sofrimento, da tristeza que ele sofreu por causa das suas enfermidades. Ele chegou a entender, e quando ele falou com Deus, ele pediu para falar com Deus e Deus se revelou a ele. Então, no final do livro, você vê Jó restaurado, Jó entendendo o propósito de Deus, Jó tendo comunhão com Deus e desfrutando dos benefícios em dobro daquilo que ele tinha no início do livro. Nós vemos o filho pródigo também, que deixou a sua casa, levou toda a sua herança e gastou tudo. E quando lá ele estava sozinho, solitário, cuidando dos porcos, e nem podia comer as bolotas dos porcos, ele caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai, e o pai o abraçou e fez uma grande festa. Então realmente, estes entenderam a tristeza segundo Deus. E assim também nós precisamos, como filhos, sermos corrigidos por Deus, e todas as circunstâncias, tudo aquilo que nos leva à dor, à aflição, à tristeza, tudo isso nós precisamos estar colocando tudo diante do nosso Pai e pedir: Senhor, qual é o propósito deste sofrimento? Porque também a palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, que nós possamos escolher a tristeza segundo Deus e não segundo o mundo, e pedir que o Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para entendermos esta tristeza e nos mostrar os nossos pecados e nos quebrantar diante da sua santa presença, para que possamos desfrutar das bênçãos celestiais, tanto aqui quanto na eternidade também. Que Deus abençoe poderosamente você, a sua família e tudo quanto você administra como um fiel mordomo para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.